Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita retoma as entrevistas e a conversa com o amigo ouvinte, amigo telespectador, com novos programas e inéditos. Hoje, o programa Visão Espírita tem a grata satisfação, a grata alegria de receber o companheiro da cidade de Matão, Orson Peter Carrara, autor de livros espíritas, divulgador do espiritismo, dedicado à causa nas redes sociais, com o seu canal, trabalhando determinadamente e incansavelmente a divulgação dos preceitos espíritas. O Orson vem para conversar conosco com o tema Alegra-te, a vida é um presente. Orson, é um presente tê-lo conosco aqui neste programa Visão Espírita. Obrigado, André. Obrigado, amigos. É uma satisfação estar aqui neste programa, porque toda iniciativa que visa divulgar o Espiritismo significa luz em nossos caminhos. Somos todos beneficiados pelo conhecimento que esclarece, que orienta, que ilumina. É uma honra, meu caro amigo. Orson, alegra-te, a vida é um presente. A humanidade está em uma transformação constante. Isto é claro, como está previsto em O Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais, pela lei do progresso. E a transformação provoca situações difíceis. Como alegrar-se nessas condições? É uma oportuna pergunta, meu caro, porque exatamente a lei do progresso, ela já indica que as situações, as circunstâncias, os recursos estão em constante transformação. Isso por si só já indica motivo de alegria, porque vai se alterar ou vão se alterar as situações que hoje são difíceis, complexas, desafiadoras. A lei do progresso vai remover os obstáculos. E a remoção desses obstáculos, dificuldades, empecilhos, será feita pela inteligência, pela capacidade de solução dos desafios. Então, por si só, isto já é um motivo de alegria para o coração. A alegria é esse sentimento interior, essa disposição, esse estado de contentamento. E em virtude da lei do progresso, que transforma todas as situações, o que significa dizer que tudo que estamos enfrentando, mas tudo que estamos vivendo, tudo vai passar. Então, isto já é, por si só, um motivo de imensa alegria. Sem dizer do próprio progresso, que por si só vai modificar as situações. Orson, nós espíritas acreditamos na reencarnação, né? Por conta disso, desconhecemos no presente a nossa história. Isso, quando eu falo nós e toda a humanidade, né? Porém, existem quadros de sofrimento visíveis. E muitos desses quadros são atribuídos como consequência de vidas passadas. Por que essa situação é um presente? Como que o sofrimento, como que a dor é um presente? No presente. Olha que questão curiosa, né? Este presente, que a vida é um presente, não se refere ao tempo, passado, presente ou futuro. Mas se refere, a gente se lembra da palavra presente, a gente se lembra de um objeto, um carinho, um mimo embrulhado num bonito pacote, emoldurado por um laço colorido que nós sentimos satisfação em oferecer a alguém por agrado, por um aniversário, por um cumprimento. E também recebemos presentes de pessoas que gostam da gente. Mas a questão da reencarnação, das múltiplas existências, nem é uma questão de crença, é uma questão de raciocínio que leva à convicção. Se nós pararmos para pensar nas diferenças e extremos que nos caracterizam, sob todos os ângulos que queiramos analisar,
as diferenças intelectuais, os extremos morais, as diferenças de comportamento, de condições sociais, de saúde, de convivência, de habitação, tudo isso mostra extremas diferenças. Por que tais diferenças? Se nós analisarmos apenas sobre o ponto de vista restrito de uma única existência material, será praticamente impossível aceitar isso. Nós vamos raciocinar no sentido de que Deus é caprichoso ou que Deus é parcial. Isso é absolutamente incompatível com aquele que é o absoluto, com aquele que revela por si mesmo sabedoria, bondade e grandeza. Então, a explicação racional, lógica, que não é privilégio, não é invenção, não é monopólio do Espiritismo, mas é fruto das leis de Deus, que na sua grandeza e bondade estabeleceu a multiplicidade das existências ou a reencarnação como recurso didático educativo com a bênção do esquecimento. Então, há situações conflitantes, há situações difíceis, complexas, que trazem o sofrimento com tantas diferenças, você citou aí rapidamente, e nós podemos enquadrar a fome, a miséria, o desemprego, as enfermidades, as dificuldades de relacionamento, e situações todas que criam sofrimento, inclusive a corrupção, inclusive os desmandos administrativos que geram agressividade, violência, aborto, guerras, tudo isso compõe o cenário do mundo atual. Mas ocorre que as situações adversas que enfrentamos, elas são decorrentes das nossas necessidades de aprimoramento e aprendizado. Por isso é um presente. É um presente porque justamente nas adversidades em que exercitamos a inteligência e desenvolvemos mais a sensibilidade, o sentimento, estamos nos aprimorando, estamos amadurecendo. Por isso é um presente. Este amadurecimento, este crescimento intelecto-moral levará à felicidade que nos aguarda, porque a repetição das experiências carnais, a multiplicidade das existências fará o espírito progredir. E progredindo, alarga a sua consciência. Alargando a sua consciência, ele compreende mais a finalidade da vida. E compreendendo mais a finalidade da vida, o objetivo, ele vai se comportar mais dignamente, espalhando ao seu redor a felicidade que constrói dentro de si, fazendo o nosso mundo melhor. Sabe, Orson, eu brinco com algumas situações, né? Como diz o dito popular, quando nós estamos no olho do furacão, né? Que a situação nos envolve, né? Aquele redemoinho, furacão, jogando, né? Atravessar e entender essa situação, ela exige muito amadurecimento, né? Exige um olhar que o Espiritismo provoca da vida além da vida, né? E é esse olhar que nos faz atravessar o furacão, né? Porque, inclusive, no momento, estamos passando mais um furacão à humanidade aí, importante. A alegria, né, alegria como parâmetro, né, que nos envolve é uma situação muito pontual, né? Nós temos momentos alegres, nós não somos alegres, nós temos momentos alegres, né? E quando nos sentimos bem, isso é que poderia se entender como alegria, momentos de satisfação. Se nós buscarmos uma definição de alegria, não é uma definição espírita, uma definição qualquer de dicionário. Nós vamos encontrar que a alegria é um estado de viva satisfação, de um vivo contentamento, é um regozijo, um júbilo, um prazer. Esta é uma definição de dicionário. E como você bem disse, são momentos que conseguimos desfrutar ou conquistar, mas também podemos distribuir. Qual é o desafio? O desafio é transformar esses momentos, aumentando a sua frequência, a sua durabilidade, para que a nossa satisfação, o nosso vivo contentamento, o nosso prazer, o nosso júbilo se espalhe à nossa volta. E alguém perguntaria, mas como aumentar esses momentos de satisfação com tanto desafio, com tanto olho no furacão, como você bem se expressou? Porque as crises humanas, sociais, humanitárias, elas se sucedem, elas se acumulam. Nós temos crises
inclusive da natureza, com a falta d'água ou com o excesso da água, como estamos tendo. Então, gerando destruição material, destruindo casas e cidades, deixando pessoas desabrigadas. Como é que nós vamos sentir alegria diante de um estado desse? O estado interior é de lamentação. Todavia, se nós conseguirmos multiplicar a confiança em Deus e movimentarmos as nossas forças para algo fazermos em favor das situações deprimentes, das situações sofridas que geram tristeza, que geram desânimo, nós já estaremos começando a ampliar os nossos momentos de alegria. Porque proporcionar alegria é a grande dica, é a grande fórmula de conquistar a alegria. Quanto mais alegria distribuirmos, mais alegres estaremos. E, portanto, aumentaremos a frequência, aumentaremos a durabilidade desse vivo contentamento. Na verdade, o vivo contentamento de servir. Servir onde estejamos. Este é o grande segredo de fazer a felicidade que tanto procuramos. Sabe, Orson, nós temos um apego às coisas materiais, né? Uma das firmes propostas do Espiritismo, que inclusive está claro, né, que é combater o materialismo, né? E o materialismo, ele até como impulsiona o progresso, né? Porque demanda novas conquistas. Mas quando depositamos nossos momentos alegres nas conquistas materiais, parece que elas acabam muito rapidamente, né? Parece que elas se dissolvem, se diluem em elas mesmas, né? Parece que elas não nos sustentam, não nos alimentam, não nos deixam com um olhar mais além. Isso acontece, Orson? Acontece porque o apego aos prazeres materiais, o apego a cargos, a patrimônios, o apego a pessoas, o apego a posses materiais, a ganância, a vaidade, são todas situações ilusórias. Por quê? Os recursos materiais são para serem desfrutados durante o período de existência na carne, em que precisamos dos recursos materiais. Nós precisamos de um veículo para locomoção. Diante das mudanças climáticas, nós precisamos de recursos que nos façam sentir bem e nos protejam, como o ar-condicionado dá uma sensação agradável, a nossa casa nos protege das intempéries, do frio, do vento, etc. Então, nós precisamos dos recursos materiais. Mas quando passamos a acumular recursos materiais, nós estamos nos deixando seduzir pelo egoísmo, o acúmulo, pensando somente em nós. Inclusive, quando eu digo nós, pensando apenas no núcleo familiar a que pertencemos ou ao grupo social que fazemos parte, e desconsiderando a humanidade à nossa volta, que se apresenta no nosso quarteirão, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, e nos tornamos indiferentes às necessidades que nos circundam, nós estamos sendo seduzidos pelo egoísmo. Então, o apego aos bens materiais, ele é ilusório, porque os bens materiais, eles têm um tempo de uso. Uma vez que deixamos o corpo e voltamos à nossa condição original de espíritos imortais, não vamos mais precisar de muitos sapatos, de muitas roupas, não vamos precisar de dinheiro, não vamos precisar dos recursos materiais que aqui desfrutamos com tanta intensidade. Durante o tempo que estamos aqui, precisamos. E são muito úteis, e não é errado lutar por adquiri-los e utilizá-los, porque são recursos que facilitam a vida. A vida material tem a sua importância muito grande para o espírito, que é onde ele progride. Mas o apego é que é o perigo da sedução. A sedução do apego, do egoísmo, da ganância, de desejar conseguir aquilo sem a ética, sem o respeito, sem a honestidade. Aí é que está o grande equívoco. Se nós precisamos, devemos usar, mas sem apegos, inclusive a pessoas, a cargos, a instituições. Você sabe que outro dia eu reli aquele poema Desejo, né, do Victor Hugo? Belíssimo. Belíssimo, né? E num determinado momento ele fala assim: te desejo dinheiro, porque é preciso ser prático. Te desejo que você coloque o dinheiro na sua frente,
até para que saiba quem manda em quem, né? Pois é um desafio, é um dilema moral que nós temos diante do dinheiro, por exemplo. Você citou o dinheiro, mas também tem os cargos, tem as pessoas, tem as posses variadas, né? Isso aqui é meu, ninguém põe a mão, eu que tenho que tomar a decisão, quem decide sou eu. Tem tudo isso. Meu emprego, né? Meu emprego. Ah, pois é. O meu filho, a minha esposa, o meu marido, tem isso também. Então, são caminhos desafiadores. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. Os preceitos espíritas e espiritualistas são aceitos, Orson, por boa parte da população e trazem uma vida espiritual muito melhor que a vida no presente. Isto é um presente? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Considero, o que eu vou dizer aqui é uma opinião pessoal, do cidadão, do expositor, do escritor, do amigo Orson Peter Carrara. Não quer dizer que seja a opinião do Espiritismo. Essa é a opinião minha, é bom que se deixe isso claro, é uma opinião pessoal. Eu considero a imortalidade da alma o maior presente que Deus nos deu. Imagine vocês, somos imortais, nunca teremos fim. O corpo que usamos é um produto perecível. Este invólucro carnal, composto de sistemas e órgãos, etc., esse complexo biológico, ele é um produto perecível, ele tem um tempo de validade. Vai chegar um tempo que não vamos conseguir usá-lo mais e deveremos deixá-lo pela ordem natural dos fatos e das coisas. Mas somos imortais. Isso me empolga porque, imagina, nenhuma das nossas aquisições, os conhecimentos intelectuais, as aquisições morais, os relacionamentos saudáveis, nunca se perderão. Agora, as pendências, os desajustes, os desencontros, as contendas, os desentendimentos, nós vamos ter que consertar isso no devido tempo, porque para alcançar aquela alegria completa, perene, a nossa consciência deverá estar em paz. Esta é uma conquista individual a ser trabalhada através dos esforços todos. Então imagine você, o fato de ser imortal nos propiciará no futuro sair da limitação que este planeta oferece, que este corpo oferece, e trabalharmos e conquistar a condição de co-criadores com Deus. Imagine você sentir a vontade de Deus e poder executá-la sem limitações quando estivermos dispensados das excursões carnais e vivermos plenamente a nossa condição de espíritos imortais. Estão presentes, olha, estão presentes para os filhos, mas é muito interessante o detalhe. Esse presente nós temos que conquistar, esta perenidade. O presente existe, nós já estamos visualizando, já somos capazes de compreender, mas temos que conquistá-lo plenamente através do esforço da renovação constante. Orson, Jesus é um espírito além do seu próprio tempo, né? Tanto que Jesus data de 2020 anos que a humanidade teve contato com Jesus, e diria que 50% da humanidade continua tendo um relacionamento, alguns mais distantes, outros mais próximos, né? E o nosso relacionamento com Jesus se desenvolve a partir das religiões, né? Mas principalmente a partir do conteúdo dos seus evangelhos, né? É isto que faz com que a gente tenha acesso aos ensinos que Jesus nos trouxe. E o Espiritismo, ele é cristão. Nós aceitamos, vivemos os preceitos de Jesus, o cristianismo, então nós somos cristãos. E aí eu pergunto, tem uma frase de Jesus assim, meu reino não é deste mundo. Onde está a alegria do cristão? Olha, não é desse mundo? Olha que pergunta boa, né? Olha que pergunta extraordinária. Meu reino não é deste mundo, onde está a alegria? Onde está esse reino que dá alegria?
Pois é, a alegria deste reino está na perenidade de nossa condição de espíritos caminhando para o progresso, almas imortais, filhos de Deus, amparados por esse amor incomparável de Deus. Onde está a alegria do cristão, considerando que o reino não é deste mundo, como o próprio Cristo alertou? Meu reino, quer dizer, a minha ventura, a minha alegria não está neste mundo. Este mundo ainda é um mundo de disputas, este mundo ainda é um mundo de vaidades, é um mundo de egoísmo, de orgulho que nos caracteriza. Então, o reino de Deus, o reino anunciado por Jesus, é aquele reino da paz interior completa, da consciência em paz. É o reino das bem-aventuranças interiores, daquele que é pacífico, daquele que domina a si mesmo, daquele que sente o amor pela vida, daquele que sente a gratidão, daquele que sente amor pelo próximo. E tudo faz para minorar as dificuldades alheias, conquistando por isso a ventura da alegria de viver. Então, se estamos no mundo, nós podemos, sim, apesar do reino não ser deste mundo, é possível construir esse reino interiormente, através dos esforços da paz interior. O próprio Cristo fez um convite ao coração humano: sede perfeitos. Agora, a gente se dá conta como ser perfeito diante de tantas mazelas que encontro em mim mesmo, que constato dentro do meu próprio coração, ainda fragilizado pelas necessidades imensas de melhora moral. Me deparo com a minha mediocridade. Como vou ser perfeito? E aí vamos encontrar, em capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, no trabalho apresentado por Allan Kardec, uma máxima moral de Jesus. Existe um capítulo específico, sede perfeitos. E nesse capítulo nós vamos entender em abrangência que esta perfeição vinda do convite de Jesus é a perfeição relativa que podemos alcançar na condição do planeta que estamos, no estágio que nos encontramos. Ora, esta perfeição relativa, ela está nos pequenos gestos, nos exercícios de perdão, nos exercícios de solidariedade, de amor ao próximo, de fé, de convicção, de paciência nos relacionamentos. É isto que constitui a perfeição relativa, que dá a uma noção antecipada, ainda que superficial, ainda que relativa, daquele reino que Jesus se refere, do reino do Pai. O reino de Deus, como disse ele, não está lá nem acolá, está dentro de vós. E dentro de nós é esta felicidade relativa que podemos alcançar. Sabe, Orson, nós precisamos bater um papinho bem rápido, que estamos chegando ao término desse nosso programa Visão Espírita, né, com o tema Alegra-te, a vida é um presente. Na atualidade, temos flagelos que assolam a todos indistintamente. No Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais, nós temos uma lei intitulada Lei de Destruição. Como ter alegria diante de flagelos tão duros, tão impactantes, tão fortes? Aonde está o presente da destruição? Pois é, e a lei de destruição é uma lei muito sábia, porque ela transforma os ambientes, transforma a matéria, ela saneia regiões, ela modifica circunstâncias e situações. É interessante porque a destruição agressiva, né, que vem pelas forças da natureza, os flagelos naturais, que não são de ação humana, elas independem da vontade humana, se bem que, em muitos casos, elas são fruto da imprudência humana, do descuido humano com a natureza, com as forças da natureza. Na maioria dos casos, é fruto, sim, do descuido humano, mas nós temos também os flagelos que independem da ação humana, ocorrem trazendo muito sofrimento, muita destruição material. O grande presente da lei de destruição é a modificação dos ambientes e dos recursos. Mas, por outro lado, um destaque que precisa ser dado nos benefícios e no presente que deve gerar alegria em nosso coração, apesar dos lamentos durante as ocorrências,
nos lamentos que nos fazem sofrer, sim, seja quando somos atingidos ou vemos irmãos nossos atingidos por essa destruição, o presente, neste caso, e a alegria que se pode retirar deste caso está no progresso que proporciona para a inteligência. Porque o ser humano, defrontado pelos flagelos naturais, ele é instigado, ele é estimulado a raciocinar como resolver aquele problema. Vamos dar um exemplo muito simples. Vejam vocês que quando surgiu o coronavírus, a inteligência humana movimentou-se para criar a vacina em tempo recorde, porque apresentou-se uma pandemia de circunstâncias muito graves, de resultados que aí estão, não precisa ser citado, aí estão constatados. Então, a inteligência humana uniu países e cientistas, especialistas da área de saúde, que criaram a vacina. Então, a lei de destruição instiga a inteligência humana. Veja você que os terremotos do Japão, por exemplo, fizeram com que a engenharia daquele país desenvolvesse recursos para construir prédios que se adaptam aos terremotos, que são capazes de suportar hoje, com muito mais eficiência que no passado, aquelas movimentações geológicas, porque verdadeiramente aqueles fatos que geraram ampla destruição fizeram a inteligência desenvolver outros projetos. Isso acontece na área da engenharia, na área da saúde, na área da educação, na área das construções, em todas as áreas. As dificuldades fazem a gente enxergar aspectos e ângulos que a gente não enxergava antes. Daí, o presente da lei de destruição, desenvolvendo a inteligência. Isso cabe em todos os fatos. Veja você que a medicina, por exemplo, que cuida da dor, cuida do sofrimento, cuida da saúde, quanto que não desenvolveu a medicina em função do sofrimento que as doenças trouxeram, fazendo com que os cientistas da medicina desenvolvessem medicamentos, métodos, cirurgias, tratamentos que atenuem a dor. E é interessante porque, diz o Dr. Paulo César Frutuoso, que na área da oncologia, nos próximos 20 anos, nós estaremos dispensados de cortes invasivos. E aqueles mecanismos minúsculos de minis computadores com televisores, com câmeras, vão adentrar para destruir os tumores cancerígenos. Ora, os cânceres são um flagelo. No entanto, desenvolveu a tecnologia da medicina para atender esses casos. Aí está o presente, aí está a alegria que devemos colher, aguardando este esforço da tecnologia, da evolução do pensamento para atenuar as dificuldades. Orson, nós te agradecemos por esse bate-papo, por essa conversa, por esses esclarecimentos ao programa Visão Espírita, ao nosso amigo ouvinte e telespectador. Te pedimos uma breve mensagem de 30 segundinhos para os nossos ouvintes e telespectadores. Zola, nós queremos agradecer por essa oportunidade, dizer da nossa satisfação de poder aqui estar falando sobre alegria, sobre fé, sobre convicção. Se algo posso dizer aos amigos que nos ouvem, eu diria: prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo. Muito obrigado. Agradecemos, até o nosso próximo encontro no programa Visão Espírita. E amigo telespectador e amigo ouvinte do programa Visão Espírita. Hoje temos um motivo a mais para alegrar-nos. Ganhamos um presente do Orson. Até o nosso próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.